Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Aqui é Thiago com vocês com mais um Café com Pão de Cast. Hoje nós estamos aqui no Parque Ecológico de Belo Horizonte. Nós vamos entrevistar Marilza Máximo, psicólogo humanista, e vamos falar aí sobre relacionamentos afrocentrados, que é um tema pertinente, mas também de risco. Mas hoje nós vamos tentar aí de alguma forma elucidar a todos, principalmente a nós, sobre esse tema e o quão importante é também para os relacionamentos afrocentrados. Marilza, muito bom você estar aqui, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Tiago. Agradeço demais pelo convite, né? E fico muito feliz de poder conversar com você, né? E de deixar essa conversa registrada aí para outras pessoas verem também. E para a gente pensar junto sobre, né, o que é o relacionamento afrocentrado, quais são as contribuições dele para a saúde mental, né, sobretudo da população negra, mas também sobre o que a gente pode aprender com os relacionamentos afrocentrados, não só para pessoas negras, né? E a gente vai conversando um pouco disso, assim. É, É porque é polêmico, né? é, eu sou a Marilza, eu sou psicóloga, né? Eu sou brincante também, e então as pessoas que eu trago, né, para o consultório, muito dessa vivência, tanto com os grupos, né, pela psicologia social, pela intervenção enquanto educadora social, enquanto brincante, e eu trago para a clínica, que é esse lugar mais reservado, mais preservado, onde a gente cuida, né, da saúde mental, onde a gente cuida do nosso ori, da nossa cabeça, né, do ponto de vista mental, né, do ponto de vista das emoções, trago essa vivência que se dá no coletivo, mas que cada pessoa vai viver de uma forma individual, né? Uhum. E os relacionamentos afrocentrados, eles são, para mim, né, um tema muito interessante de pesquisa e que eu admito, eu relutei demais. Eu não queria falar de relacionamento muito polêmicos. Tem alguns vídeos meus, assim, logo que eu entrei no Instagram, assim, há 3, 4 anos atrás, que não é tão longe assim, já falando de relacionamentos, mas eu resisti muito. Porque, para falar a verdade, Thiago, eu achava que relacionamento era uma besteira. Uhum. Era uma coisa, a gente tem que preocupar com o trabalho, com emancipação política, e eu tinha também essa preocupação, e ainda tenho, né? Mas os relacionamentos, eles também são uma dimensão importante da nossa vida. E muitas vezes, sobretudo para as pessoas pretas, né? Os relacionamentos eles vão sendo vivenciados de formas muito violentas, ou eles não vão sendo vivenciados. Hoje a gente já tem uma discussão ampla, né? Aí que vai falar da solidão da mulher negra e que vai falar também da solidão do homem preto. E essas duas solidões, embora, né, de um mesmo grupo racial aí, elas têm nuances e elas são causadas por questões diferentes, né? Então, mesmo relutando, assim, toda vez que eu paro para ouvir na escuta clínica, o relacionamento, ele é uma questão. As pessoas chegam por ansiedade, por depressão, por querer trabalhar projeto de vida e transição de carreira, mas no meio do trabalho, o relacionamento aparece, né? Então, eu tenho entendido que sim, o relacionamento é uma dimensão importante. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser casado, que a gente tem que ter namorado. Acho que não. Primeira coisa para a gente marcar é isso. Quando a gente fala de relacionamento, não é dizer que todo mundo tem que estar com alguém. Uhum. Ponto. Dito isso, acho que eu fico tranquila se a gente sair daqui entendendo isso. Mas a dimensão do relacionamento, ela é presente para todo mundo. Uhum. Estar solteiro, estar acompanhado, estar num relacionamento convencional, num relacionamento monogâmico ou num relacionamento aberto, isso é outra dimensão. Mas o relacionamento, se relacionar afetivamente e sexual, isso é uma dimensão humana. Então está pautado para todo mundo. A gente olha ou não olha, né, ao longo da vida, mas está pautado para todo mundo. Inclusive, você falou sobre essa questão de solidão da mulher negra, do homem negro. Existe uma autora também, que escreveu um livro, Virou Regra, que é a Claudete Alves, que ela fala exatamente
ela traz uma reflexão exatamente sobre a solidão da mulher negra, da subjetividade aí, em face ao preterimento do homem negro, né? E, inclusive, um filme também, muito referência, que inclusive vale a pena o pessoal assistir e procurar também, que fala muito sobre a questão de relacionamentos interraciais, é do Spike Lee, Young Fever, que é o estereótipo do homem negro que se relaciona com mulheres brancas e tudo mais, né? E sobre essa perspectiva da vida negra, dos relacionamentos e do posicionamento enquanto casal, ou não, ou só ter essa consciência desse amor entre pessoas negras, ou mesmo até a reflexão de si próprio na sociedade, né? Como ele exerce esse amor também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação também com a sociedade, né? Do indivíduo para com ele mesmo e também dele com a sociedade. Né? É isso. Acho que assim, é bem isso que você está dizendo. Assim, a gente está sempre em relação. Sempre. Uhum. Então a gente está sempre no meio da sociedade. A nossa subjetividade, quando eu falo de subjetividade, entra assim, o que, que eu penso sobre a vida, o que, que eu penso sobre a morte, o que, que eu penso sobre sucesso, o que, que eu penso sobre dor, né? Isso molda um pouco a gente. Tudo isso é construído nas relações que a gente está inserido, Uhum. né? E na forma em que a gente ocupa, nos lugares que a gente ocupa nessa relação. Então, quando a gente vai falar das pessoas negras, né, é, eu vou tentar fazer um movimento de hoje para trás, tá? Uhum. Mas assim, quando a gente olha hoje, assim, ainda hoje, a gente encontra poucos médicos negros, pouquíssimos. Eu posso te dizer que eu nunca fui atendida por um médico negro, nem por uma médica negra, Uhum. né? Aliás, eu tenho uma médica agora que é uma mulher, né, que tem uma posição muito forte, mas que publicamente ela não é lida como negra. Ela até tem uma discussão, né, dessa questão racial, né, enquanto mulher parda, mas ela não é lida socialmente como mulher negra. Uhum. E assim eu posso pegar os diretores de escola, a gente pode pegar as grandes empresas. Então, nós estamos nessas relações. Mas qual é o lugar que o povo negro ocupa nessas relações? Ainda não é esse lugar desejado, ainda não é esse lugar de respeito, ainda não é esse lugar de bem-sucedido, né? Uhum. Então, a gente ainda não está nesses lugares. Embora se tenha, sim, muitos profissionais negros em todas as áreas. Uhum. Mas a gente ainda não está nesses lugares. Então, a posição que nós ocupamos nas relações sociais, elas ainda são subalternizadas, né? É claro que a gente pode pegar exemplos, todo mundo vai conhecer alguém ou não, né? Uhum. Que tem aí ascendido, que tem um espaço de reconhecimento. Mas, de uma forma geral, a gente ainda está em relações muito, extremamente subalternizadas pela cor, não só pela classe social, pela cor, Uhum. né? A classe social ela vem junto, porque ela é um marcador, né? A gente tem hoje muitas discussões teóricas que ajudam a gente a entender. Mas eu não quero ficar aqui falando muito disso, não. Quero dizer, assim, acho que ajuda a pensar, do tipo assim, a pessoa mais. O comércio do seu bairro, os comércios do seu bairro, né? São de pessoas negras ou são de pessoas brancas? Uhum. Ou são de pessoas negras com pele retinta ou de pessoas negras com pele mais clara? Aí a gente começa a perceber. O ônibus lotado de 5 horas da manhã, tem mais pessoas negras ou tem mais pessoas brancas? Aí a gente começa a perceber como que essa subalternidade ainda está pautada para nós. Viver isso desde pequenininho, a vida inteira, vai dizendo para a gente também esse lugar, né, de com quem eu quero parecer. Uhum. O lugar com quem eu quero parecer, com quem eu quero estar, com quem eu quero ser visto. Tem uma outra discussão também, que tem livro, tem um curso que rola também, muito legal, que eu ainda não fiz, mas que eu tenho ótimas referências dele, que vai discutir se o amor tem cor. Legal. E eu não vou responder a pergunta, que eu não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui para ajudar a pensar nessa pergunta, né? Uhum. Do tipo assim, o nosso afeto ele é direcionado por essa subjetividade.
Então a gente deseja, a gente se olha, né, o que é belo para nós, o que é bonito, Uhum, né? É uma rua pavimentada ou é um beco? O que é belo para nós? uhum, Então esse belo ele não é só nosso individual, ele é construído socialmente. Então o corpo negro, né, ele é belo, ele é reconhecido como belo para as mulheres numa visão muito pejorativa, né, muito hipersexualizada, né? Para os homens também, mas também tem um olhar, né, para esse corpo de um homem que é muitas vezes tido como violento, que tem uma voz mais grave, que fala mais alto, que não se compromete, né? Que vai. uhum. Então são estereótipos que a gente carrega pela nossa cor e não depende das minhas não vai dizer para a Marilza se ela faz isso ou se ela não fez, não. Quando as pessoas olham para esse corpo, assemelha toda essa construção social que a gente tem sobre os corpos negros, né? Então, a mulher dessa hipersexualização, quando ela está dentro de um padrão, quando ela é magra, alta, tem um corpinho de violão, aí ela está dentro desse padrão. Aí Uhum, ela entra dentro desse desejável, uhum, né? E para os homens também, quando ele está dentro desse padrão. É jovem, alto, né? Forte, que dá essa ideia de virilidade, onde a virilidade, na verdade, não passa por aí, né? uhum, uhum. Mas nessa construção social carrega isso. Só que, além de tudo, esse homem negro, ele carrega essa visão de ser violento, de ser agressivo. E muitas vezes é, Uhum. tá? Mas ser e parecer são coisas diferentes. E eu tô Então, o tema, no caso do relacionamento afrocentrado, ele não está, então, só ligado ao amor eros entre pessoas entre o negras. relacionamento afetivo e sexual. É dela com a sociedade, é um É, relacionamento dela, pessoa negra, com o que a sociedade é. dispõe. É bom você me perguntar isso, porque assim, o relacionamento afrocentrado, ele está dizendo, né? Muitas vezes a gente usa ele, o relacionamento, todo mundo está em relação, mas a gente usa esse termo para falar de relações afetivas sexuais, Uhum, tá? uhum. Eu estou dando esse panorama porque o nosso afeto, o nosso desejo, ele é construído socialmente. Ele não Isso é aqui, só eu que acho. entendi. Então, ele é construído com todas essas percepções que a gente vai juntando ao longo da vida, Uhum, né? E o relacionamento afrocentrado, ele vem de uma ideia que é uma teoria do afrocentrismo, que é você voltar o olhar e valorizar aquilo que é próprio, uhum, aquilo que não é colonizado. Para nós aqui no Brasil, né, aquilo que veio com a diáspora africana, aquilo que veio com a diáspora, né, afro-indígena ou indígena, dos povos originários aqui. O afrocentrado, especificamente, ele vem dizer para a gente olhar para aquilo que é nosso e aquilo que chegou para nós, né, por meio de um processo doloroso, né, criminoso, que foi o processo de escravidão. uhum, Com isso, né, veio muita coisa, veio uma estética, veio uma beleza, veio um ethos, né, uma forma de ver e se colocar no mundo que está presente para nós, que está uhum, disponível para nós. uhum, Então, o relacionamento afrocentrado, ele busca, né, dessa matriz do afrocentrismo, que é olhar para si, né, e olhar para o que tem dessa matriz africana na nossa cultura, e a gente pega isso e traz para o relacionamento. Tá? Isso porque as relações interraciais, que também é uma dimensão, uma discussão gigantesca, né? Que a gente pode depois falar disso e convidar outras pessoas também para poder falar disso, uhum, mas os relacionamentos, essa ideia do relacionamento afrocentrado, ela vem numa busca por ter presente valores afrocentrados. Valores como a comunidade, valores como a circularidade, valores como a oralidade, sabe? Valores como o axé, né? Que é essa dimensão de estar vivo e conectado com a vida, né? uhum, Com a vida, com o nosso corpo humano, mas também com a natureza. Então, que é o que dá esse fôlego, que faz a gente estar vivo. Quando você traz esses elementos para um relacionamento, né? Esses elementos
afrocentrados para um relacionamento, aí a gente está falando de um relacionamento afrocentrado. Então, na real, um relacionamento afrocentrado, necessariamente, não é só você ter um casal negro, seja ele homo ou heteroafetivo. Uhum, entendi. Então, para a gente entender um pouco mais, gente, nessa jornada da busca de relacionamentos afrocentrados, muitos indivíduos, inclusive, encontram desafios significativos que você está falando, moldados em grande parte pela prevalecência de representações aí miscigenadas na sociedade. Então, é importante o que a Marilza está falando em busca de uma identificação, não só uma troca cultural e o relacionamento da pessoa negra com a sociedade. Ela também se identificar em cima disso, Sim, né? sim. A gente precisa, né, assim, voltar esse olhar para aquilo que é nosso, Uhum, para essa estética que está presente no corpo, que está presente na escolha das cores, que está presente na relação com a natureza, uhum, que está presente, né, na música, né, e é uma estética diferente. E vou contar, por exemplo, assim, quando eu era jovenzinha, pouca, uns dias atrás, né, uhum, eu adorava ouvir MPB. Eu tinha disco, vinil, né, assim, apesar de ser de uma família protestante, né, assim, eu tinha disco, vinil do Gonzaguinha, da Nana Caymmi, eu gostava da MPB, eu não gostava da música afro-brasileira, eu não gostava de samba, eu não gostava de pagode, sabe, assim, porque ao longo da vida a gente vai também dando corpo às nossas escolhas e tirando dessas escolhas aquilo que nos remete a um povo. uhum. E então, assim, isso é tão doloroso, isso é tão forte, né? Porque a gente passa a não gostar daquilo que é tão comum, que é tão nosso, Uhum. E né? vira uma cultura pautada, né, por outros, Por inclusive, né? outros. Então, o afrocentrismo, assim, ele é isso, é você voltar para os seus valores e romper, né, ou buscar romper uma relação totalmente colonialista, Verdade. totalmente baseada em valores eurocêntricos. Uhum. E a música popular brasileira, a bossa nova, né, ela é o que mais dialoga com essa música erudita, com essa música, né, bem aceita, bem quista, e que só muito agora, né, começa a dialogar aí com o samba, com a percussão, né, com o jongo. Isso sempre foi muito marginalizado, né? Embora a gente está aqui, nós estamos em março, né? No ano em que o carnaval foi em março. Sim, Então, a sim. gente está aqui há uma semana do carnaval. Embora seja uma festa gigantesca, né? Se discutiu muito, achei muito legal, assim, que trouxe uma discussão do quanto que a festa ela é desejada, mas quem produz essa festa não. Entendi. E para nós também, a produção negra ela é desejada, mas o corpo negro Uhum. não, né? Então isso repercute também Na verdade, nas relações afetivas o sexuais. consumo é gigante, né? Uhum. A valorização de quem faz é que é difícil mesmo. É difícil. E é cultural, a É. gente E é isso, entende eu que é quero cultural. essa isso acontece com funk, eu quero essa música, mas eu não quero Sim. essas pessoas. Aham, É aham. isso. É, É isso que é dito para nós a vida inteira. é. Inclusive, eu lembrei de uma autora, escritora norte-americana que fala muito sobre isso, inclusive, que é a Bell Hooks, Sim, que eu li um pouquinho sobre algumas coisas que ela falava, inclusive, que é a questão dessa representatividade, né? Que é a obra dela, inclusive, é marcada por desse forte compromisso com o antirracial, né? uhum, E a questão até do feminino, né? sim, Do feminino da mulher, do mundo sim, feminino, sim, desse universo feminino, e da troca da mulher negra, do homem negro, com a própria sociedade, mas dentro disso que a gente está falando, é valorizando o produto que faz, mas também valorizando quem o faz, né? sim. Porque esse livro dela, Tudo Sobre Tudo sobre o Amor, amor. eu li algumas sinopses dele lá. Ele é maravilhoso. É. Nesse livro, ela fala, inclusive, disso, assim. Ela fala do amor na educação com as crianças. Ela Uhum. fala do amor com o trabalho. Ela vai falando tudo sobre o amor com a comunidade.
E o amor, né, afetivo sexual, ele está presente também, mas ele não é um todo. Ah, legal você falar É. isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a obra da Bell Hooks, o tema que ela aborda e o que é importante a gente passar, inclusive, para os nossos ouvintes e telespectadores, é exatamente esse processo que ela traz, né, Uhum. dessa identificação e desse relacionamento ao todo, não só o relacionamento emocional Uhum. e eros, né? A Bell Hooks é uma autora fantástica, né, assim, contemporânea, ela faleceu, né, recentemente, É 2021, acho. muito recentemente. E ela trouxe uma contribuição muito grande. Ela é uma pesquisadora, professora acadêmica norte-americana, né? Uhum, E ela fala da diáspora negra nos Estados Unidos. uhum, Eu acho que é importante também a gente marcar isso, assim. E ela tem um trabalho, acho que esse livro que você está dizendo, né, Tudo sobre Amor, é um livro maravilhoso que eu super recomendo, né? E é um livro onde a Bell Hooks não fala, ela fala do amor ao trabalho, ela fala do amor ao cuidado na infância, do amor à comunidade, né? Ela fala de várias dimensões do amor. A uhum, Bell Hooks, nesses últimos anos de produção, né, ela se dedicou muito sobre o amor. Tem um texto dela também que fala que o amor cura, e ele está disponível, né, a gente consegue localizar ele na internet. É, e ela vai falar um pouco desse histórico, né, do impacto da escravidão na forma de amar o negro, uhum, o corpo negro, a pessoa negra, né? De como que a nossa forma de amar e de ser amado, ela está balizada por vivências e transmissões, né? Que foram sendo feitas de histórias traumáticas desde o processo de escravidão, sim, né? sim. Uhum. Então, assim, ela é uma grande referência também que ajuda a gente a pensar, né? E a gente tem também outras pesquisas sobre a filosofia africana, né? A gente tem pesquisadoras negras também que vão ajudar a entender um pouco dessa sociabilidade, dessa subjetividade negra, como a Neuza Santos, como, né, tem outros autores que agora aqui daqui a pouco eu falo delas também em outros momentos, mas que vão ajudar a gente a pensar nisso. A Bell Hooks, ela é, né, também uma escritora feminista. E ela é uma escritora feminista, pesquisadora feminista, que ela entende que o feminismo é uma lente de leitura da sociedade. Uhum. Ela não é só sobre mulheres, mas é uma forma de compreender o mundo, que passa pela matricialidade, que passa, né, por outros valores, que não só, né, esse valor de os meninos ganham foguete de presente quando são crianças e as meninas ganham fogão, né? E eu tô falando isso aqui porque eu vi isso aí na televisão, circulou É, essa e é piadinha cultural aí. desde tantos, né? E é tão forte para a gente, né? Hum, E então ela vai convocar para isso, que a gente tem que estar em outros lugares, mas que o feminismo ele é para todos. A Bell Hooks tem um livro, inclusive, que o título dele é esse: O Feminismo é para Todos, né? Porque a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando de uma visão de mundo, de uma construção, né, de valorização mais respeitosa, mais igualitária, mais emancipatória para uhum, todos, uhum, não só uhum, para mulheres, verdade. né? Nesse caso aí, o foco do casal é na negritude, no posicionamento dessas questões etno-raciais? Nesse caso, o foco do casal em um relacionamento afrocentrado, quando a gente. Eu vou separar um pouco, Uhum, tá? Eu vou pensar aqui, primeiro, em duas coisas. Uma, nesses valores afrocentrados dentro de um relacionamento, que necessariamente não é entre casais negros, uhum, tá? uhum, Eu vou falar disso depois. Primeiro, eu vou falar desse casal negro, desse casal preto, né? Então, para se pensar num relacionamento afrocentrado, além de ser pessoas negras, tem que ter presente ali valores, né? Como a comunidade, como a circularidade, como a ludicidade também, né? Ou seja, não dá para ser um casal negro, seja ele homo ou heteroafetivo, né? Que se relaciona pausado no controle, no abuso, na uhum, violência, uhum, no ser dono do corpo do outro, dono da ideia do outro.
Não adianta. É lindo, fica bonito na foto, mas se na relação ela é pautada por esse termo violento, não é um relacionamento afrocentrado. Entendi. Então, quando a gente olha É um casal egocentrado, né? negro, a gente olha e fala assim: será que é um relacionamento afrocentrado? Não dá para dizer que é, né? É, E muitas vezes a gente vai para um relacionamento buscando uma pessoa, uma referência de uma pessoa negra, porque primeiro, acho que é importante dizer que a gente já deu conta de se abrir para muita coisa. Primeiro que é de achar beleza do corpo negro, sim. que parece pouco, mas não é. Uhum. Não é. A gente estava conversando um pouco antes de uma campanha, né, que teve há uns anos atrás, poucos anos atrás, né? Beija sua mulher preta na rua, né? Ande de mãos dadas com a sua mulher preta. É claro que quando a gente fala andar de mãos dadas, a gente volta, mas esse é um relacionamento colonialista, tarará, tal, tal. Sim, é, Entendi. né? Mas ele ainda é o relacionamento desejado. Então, como é que você demonstra esse respeito? Uhum. Você dá, se você anda de mãos dadas com outras pessoas e não com seu parceiro ou sua parceira negra. Se você beija outros corpos, outras pessoas, mas não beija seu parceiro, sua parceira negra, né? Legal, legal. Então, assim, quando a gente começa a ver um casal negro, ele já deu conta de entender que ele pode receber afeto e que ele é capaz de oferecer afeto para um corpo negro. Meio caminho andado. Uhum. Agora a gente tem outra parte da caminhada. Eu vou construir um relacionamento que eu reconheça a história do outro, que eu valorize a história do outro, da família, e aí vai, né? Porque a gente não é sozinho, não. É uma família Lógico, enorme, é. né? Evidente. Então, eu vou dar conta de respeitar essa família, de respeitar a trajetória dessa pessoa, porque esbarra tanta coisa, por exemplo, esbarra uma dimensão que é muito forte, uma dimensão econômica, do acesso aos bens econômicos, né? Que não é só você ser um bom profissional. Não é, Uhum. não é. Infelizmente, Tem não que é. provar mais, né? Você tem Sempre tem que vários provar mais, né? entraves. Né? Você pode provar o que você quiser. Não é que a gente não prova, não. A gente prova. Mas na hora das escolhas, né, tem outros valores que estão ali Sim. pautados, Uhum. né? Por exemplo, se eu vou querer um profissional que vai fazer uma negociação, qual é o corpo, né, que pela outra parte ele vai ser mais bem visto? Mas hoje não, a gente já avançou, que hoje a gente tem uma discussão maior sobre isso. Mas até isso, entendeu? Uhum. Assim, você vai estar em tal lugar, mesmo com o mesmo nível de produção, técnica, acadêmica, profissional, que seja. Né? Os Uhum. lugares não estão disponíveis Não é da verdade. mesma forma e existe um marcador racial forte nisso. Uhum. Uhum. Né? Até hoje, né, inclusive, pleno século XXI, a gente ainda tem que discutir sobre essas relações, principalmente sociais. E aí, no caso dessas escolhas de parceiros ou de orientações, os fatores sempre são externos, históricos, racismo, racista, né, no caso? É, o externo dialoga com o interno. Uhum. Né? Então, o nosso interno ele é construído a partir das nossas relações sociais. Uhum. Então, não é só o outro que diz. Chega um momento em que eu também chego a duvidar de mim mesma. Importante isso. É, É. né? E isso, a vivência, né, de exposição ao racismo, a gente tem estudos hoje que vão dizer, né, de um trauma mesmo. Sim. Só que é uma discussão que vai fazer assim, tem o estresse pós-traumático. Uhum. Você sofreu um acidente, você teve uma perda brusca, você passou por um trauma. Uhum. Isso marca a pessoa e traz sofrimento que você demora um tempo para poder elaborar, tratar e aprender a conviver melhor. Uhum. Quando a gente fala do racismo, esse trauma ele é repetido. Então você tem um trauma hoje, amanhã você tem outro, depois você tem outro, depois você tem outro. Entendi. Para mim, que Não tem tô, tempo de assimilar, né? não é que não dá tempo de, você vai assimilando, mas esses traumas eles vão sendo repetidos. Então a gente tem estudos, inclusive, que estão sendo feitos hoje, né, para entender como é. Não dá para a gente dizer que é um estresse pós-traumático porque o trauma não acabou. Uhum. Uhum.
É a cura no processo, né? É no processo. Quando você comentou sobre afrocentralidade, eu falei assim, gente, nunca ouvi falar nesse termo, assim. Aí, questão mais ignorante cultural mesmo. Uhum. E aí, vamos terminar falando sobre esses desafios, né, do amor preto, do relacionamento da pessoa negra com a sociedade e da própria identificação dela dentro da comunidade, desse termo amor preto dentro da própria comunidade. Porque a gente vê a luta e os negros realmente falando sobre questões antirraciais e todos esses conformes, mas a gente não vê as pessoas falando exatamente sobre o que é esse amor preto, né? Porque muitas, por exemplo, o branco cis ou a pessoa que está acostumada com uma cultura branca paternalista, né, coronelista, ele vai olhar para essa conversa nossa e vai falar assim, gente, isso tudo é uma balela, né? Uhum. Relacionamento é relacionamento, independente da cor e tal, é o que a gente falou, inclusive, sobre essa questão do amor não ter cor e tudo mais. Queria que você finalizasse e deixasse um recado exatamente sobre esse papel do amor preto e qual é a funcionalidade real dele para com a sociedade e dentro da comunidade negra, né? Uhum. Esse amor preto, né? Ele tem um texto que vai dizer o amor preto cura. E esse é um termo que foi muito cunhado também, assim. E esse amor preto para 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 pretos, assim. Esse amor preto, né? Ele, o que que é? O amor, ele é um ato, né? A Bell Hooks vai definir o amor como uma ação, uma intenção. Uhum. Não é só a palavra, não é só eu te amo, mas há uma prática. O amor preto, para valer, tem que ter prática, né? Uhum. Então, qual que é essa prática que a gente dá? Né? A prática de respeitar, a prática de ouvir, a prática de se importar, né? De se comprometer. E quando eu falo de se comprometer, não é com um casamento. Eu falo de se comprometer com a presença, com a palavra, Uhum. né? Com o outro, de se Uhum. haver com o outro. Então, Uhum. o amor preto ele vem um pouco nesse sentido. E ele precisa, né, estar presente nos relacionamentos afetivos sexuais, sim, mas ele também precisa estar presente nos outros contextos, nas relações em que nós estamos. Sim. Arte, cultura, né? Na arte, Empregabilidade e cultura, tal. né? E esse é um conceito que eu acho ele difícil também da gente pensar, Sim. né? Mas para a gente pensar, então, quando eu for contratar pessoas, quando eu for, que tipo de olhar que eu vou ter para essas pessoas? Uhum. Quando eu for colocar preço no trabalho dessas pessoas, né? Como que é? Por que tem que entrar, né? Assim, de fato a gente precisa ser tratado, né? Com as nossas diversidades, né? Mas a gente precisa de ter um parâmetro ali. Uhum. E esse parâmetro de respeito, de amorosidade, mas não é um amor de vem cá, passa a mão na cabeça, passa pano para todas as cagadas que você fizer. É. Não é isso que a gente está falando. A Uhum. gente está falando de se comprometer, de entender o processo, de entender que as pessoas erram, né? De entender que sim, né? A violência ela é uma marca presente nos nossos relacionamentos, não só nos relacionamentos afrocentrados, mas sobretudo nos relacionamentos entre negros, né? O Uhum. corpo negro ele é um corpo que ele é visto socialmente como esse corpo forte que Uhum. aguenta inclusive pancada, Verdade. aguenta inclusive xingamentos, né? Uhum. Então esse convite para o amor negro é se negar a isso, é se negar a naturalizar esse tipo de coisa, Uhum. sabe? Assim que eu compreendo, né? A gente precisa se negar a naturalizar um monte de coisa. Sim, sim. Não é natural, é Verdade. É cultural, verdade. né? E é um cultural para humilhar, para destituir de acesso, de saber, né? E a vivência disso, uma coisa que eu queria voltar rapidinho, Thiago, quando você falou assim, isso é o que acontece, né? Influencia o contexto externo, a prática do racismo, sim. Mas a gente, né? Quando eu falo a gente, porque eu me entendo também como uma mulher preta, Uhum. a vivência disso, longos tempos, faz com que a gente questione mesmo assim, será que eu sou uma pessoa, né, que merece ser amada mesmo? Uhum. Será que eu não sou mesmo
muito feia, muito gorda, muito algo, muito magra, né? Uhum. Será mesmo que o meu corpo, será que eu mereço amor? Entendi. E a gente chega a se questionar. E o homem negro também se questiona, Evidente. né? E ele se questiona de uma outra maneira, por assim dizer. E quando eu estou falando, eu estou generalizando. É Uhum. claro que quando a gente vai olhar no 1 a 1, e é isso que eu faço, né? Na clínica, que é esse olhar no 1 a 1 mesmo, mas eu estou falando aqui de uma forma generalizada, muitas vezes o homem negro, ele não vivencia, ele não experiencia esse amor como profundidade. Tem um outro autor que vai fazer a pesquisa sobre a filosofia africana, e ele vai falar do amor como um percurso de intimidade, né? Uhum. Que é o Renato Nogueira, ele fala isso, o amor é um percurso de intimidade, né? E muitas vezes o homem negro também não vivencia isso, porque ele ainda está numa ideia colonialista que está presente em todos nós, e a gente é que precisa sair dela, né? Uhum. Uhum. Que é dessa prateleira do amor, né? Que é de qual amor, qual corpo, olha, esse aqui é bonito, mas essa aqui é má. Entendi. Não, mas essa aqui é como você bota um menino na frente da traquitana, de uma loja de brinquedo. Uhum. Ele vai pegar todos. E muitas vezes o homem negro, tá? Que não é sempre, mas quando ele está numa posição e se vê desejado, né? Ele se sente na traquitana, ele se sente numa loja de O ébano. brinquedos. Eu pego aqui, essa aqui, tá, e sai assim. Então ele também não se permite, isso porque internamente, né, pensando nessa construção subjetiva aí, internamente ele também não está se sentindo nesse lugar de construir um percurso de intimidade. Ele Entendi. também está balizado nessa ideia de que hoje eu estou aqui, mas nem sempre foi assim. Uhum. O amor preto não estava presente na minha infância, na minha adolescência, e provavelmente não vai estar daqui a pouco, Entendi. né? Então, isso dificulta para que ele também se comprometa com esse percurso de intimidade. Tem uma outra coisa que eu sei que a gente já está terminando, mas eu não queria deixar de falar, né? Que é do impacto da vivência da escravidão nos relacionamentos, né? Uhum. Para o povo negro, para a comunidade negra, no período de escravidão, demonstrar afeto, beijar, pegar na mão, dizer que gosta, Hum. era demonstrar fraqueza. Uhum. Então, aqueles homens racistas, aquelas mulheres FDP, pode falar racistas, FDP. né, que estão presentes no nosso cotidiano ainda, né, os seus descendentes Isso. continuam nos nossos cotidianos, eles usavam desse esquema e ainda usam, tá? Uhum. Ainda usam desse método para fragilizar o homem negro. Sim. Então, quando tinha um casamento, quando tinha uma demonstração de afeto, essa mulher ela era alvo de mais violência. Essa era a mulher que era mais violentada sexualmente. Essa era essa mulher que era tirada. Era esse homem que era, né, objeto de afeto de uma mulher, que ele era tirado, que ele era vendido, que ele era chicoteado como uma forma. Todo mundo vivencia isso, né? Uhum. A minha mãe falava um termo assim: mexe comigo, mas não mexe com os meus, Sim. né? É legal. Então, quando a gente quer destituir o outro de humanidade, de vivência, quando a gente quer destruir, a gente afeta os afetos. Uhum. Uhum. E Perfeito. essa é uma prática que ainda é feita hoje, Uhum. né? Recentemente. Em Belo Horizonte, eu fico chocada, mas ainda é, né? Então, assim, isso trouxe na nossa história uma posição de um homem negro que não demonstra. E muitas vezes os homens falam assim: eu gosto, mas não sei dizer. Eu consigo ficar de boa, mas quando eu gosto mesmo, eu travo, Entendi. né? Porque aquilo ali fica tão precioso que eu me sinto vulnerável. Então, para homens e mulheres, vivenciar um relacionamento com profundidade, né? Sobretudo um relacionamento afrocentrado com profundidade, com intimidade, a gente precisa se abrir para ser vulnerável, Uhum. para falar das nossas histórias. E a ideia é essa dessa comunidade, da Uhum. gente entender que as nossas dores elas vão ser compreendidas. A gente não vai passar pano. Repito, a gente não vai passar pano, E nem entendeu? pode, né? Mas a gente pode compreender e construir a partir disso. Sim, evidente.
eu e mais um tanto de gente, com muita sorte hoje, né? Hoje a gente está num momento em que a gente tem mais profissionais preocupados em fazer uma clínica racializada, que é entender que todo corpo tem cor. Corpo negro tem uma cor, corpo pardo tem uma cor, corpo branco tem uma cor. E a gente é lido socialmente por essa cor. E a gente é tratado de forma diferente nos lugares que a gente ocupa e passa de acordo com essa cor. Isso é uma clínica racializada. Então, sim, a gente tem um número alto, né? Não só eu, mas assim, hoje a gente tem um campo de estudos que vai falar sobre a saúde mental da população negra. E a gente tem muitas questões que são de traumas, que não são problemas psiquiátricos e que muitas vezes são tratados como. E a gente tem muitas vivências traumáticas, né, de incompreensão, de agressão, que leva a um problema psiquiátrico. Que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria. Uma crise de ansiedade, talvez, né? Estou tomando aqui como exemplo. Se eu não tivesse passado por um histórico de privação social com a minha família, né? A minha família vivenciando isso, eu vivenciando isso, provavelmente a pessoa não desenvolveria. A gente tem outros transtornos também que são muito importantes e muito delicados de tratamento, de manejo, né? Não é que não são difíceis, eles são delicados, né? Como um transtorno afetivo bipolar, né? A bipolaridade, que está muito presente também, e que a impulsividade, que é algo que a gente pode compreender, que caminha para outros transtornos psiquiátricos aí também. Não vou ficar falando o nome não, porque depois a gente faz o checklist e acho que tem todos, É tipo né? isso. Então não E vou é ficar falando perigoso mesmo. nome. Mas, assim, a impulsividade, ela é um marcador presente também em um transtorno psiquiátrico. E a impulsividade é uma coisa muito presente nos homens pretos, Uhum. muito presente, né? Então, assim, são coisas que podem levar, que podem desencadear um transtorno psiquiátrico, sim. Muito dessa vivência racial, assim, da vivência de exposição contínua ao racismo. Legal, pessoal. A gente esteve aqui com a Marisa Máximo falando exatamente sobre relacionamentos afrocentrados, e aí, claro, mais uma vez, não é sobre o relacionamento muito do casal, e sim do homem e da mulher negra com a sociedade. E, claro, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre relacionamentos afrocentrados ou afrocentralizados, a gente está falando também sobre autoestima. Então, muitas vezes, o homem negro e a mulher negra, ela sofre dessa autoestima e muitas das vezes ela está presente no nosso cotidiano, a todos os momentos e em todos os locais, né? Principalmente em cima das relações de emprego, de cultura e de tudo mais. Falamos aqui sobre o consumo da arte, da cultura negra e que muitas vezes são valorizados o produto e não o produtor dessas vivências e dessas artes. A afrocentralidade ela é um pensamento prático com a perspectiva aí que concede ao homem negro ou à mulher negra como sujeito e agente da sua própria história epistemológica e o seu futuro. Então, estamos aqui para falar e exatamente elucidar sobre essa posição do negro na sociedade. E para você que acha que é mimimi, estude um pouco mais, né, Marisa? Busque mais sobre o que é cultura afrocentralizada, que eu acho que você, se está hoje ouvindo isso, se chegou nesse episódio, é porque a cultura te abriu uma janela e uma porta para o futuro. Café com Pão de Cast, bom que nem café coado na hora. Próximo convidado é o Pedro Moraes, cantor, autor, tem músicas maravilhosas e vale muito a pena você estar conosco. Você que quer patrocinar o nosso canal, vou deixar aí nas descrições o nosso e-mail, @café com pão de cast. No nosso YouTube, @café com pão de cast, você encontra a gente lá, e também no nosso Instagram, @café com pão de cast oficial. Muito obrigado pela presença de todos e não se esqueça, se inscreve aí que a gente está aqui pronto para assuntar.